Olá! Bem-vindos a mais um episódio do MyCast. A gente está na temporada 4, que é a primeira vez que eu bato papo com pessoas muito queridas, muito especiais, que são os professores que vão estar na edição do Festival Yoga Lifestyle desse ano, que acontece 5 e 6 de novembro em São Paulo. Quem nunca foi, tem que ir. É uma experiência que eu acho que todo ser humano tem que ir uma vez na vida num festival. A maioria continua indo, porque a vibe é incrível. E hoje eu recebo aqui a Adriana Camargo, carioca, professora de Powerful Vinyasa Yoga. Ela é professora de educação física. Ela tem um corpão de dar inveja, ex-atleta maratonista, maravilhosa. A Eu aula tô aqui dela é só bem rindo. focada, né, nisso, de flexibilidade. É algo que te conecta bastante com asana, né, com o corpo, que muita gente critica, mas é a nossa fundação do corpo, né? Yoga não dá para ficar só na teoria, yoga é algo prático. E a gente vai ter muito assunto hoje, né, Adriana? Porque Com eu sou certeza. geminiana e tu é gêmeos com Eu sou Gêmeos com ascendente em Gêmeos e, como diz o meu astrólogo, eu tenho uma legião de planetas em Gêmeos, ou seja, eu sou muito nasceu geminiana. para comunicar, comunicadora nata. Exato. E a minha comunicação vem muito através do corpo também, né? Porque eu tenho alguns aspectos de Sagitário e tudo que me levam a essa comunicação através do meu corpo. E como você estava falando, assim, eu acho muito importante a gente entender que o nosso corpo é a nossa casa. Que do mesmo jeito que a gente limpa a nossa casa, que a gente cuida da nossa casa, que a gente quer a nossa casa bem, a gente quer o nosso corpo bem, porque quando a gente maltrata nosso corpo, a gente pode abreviar a nossa existência aqui, nem chegar a É. cumprir todas as missões que a gente tem para cumprir por não ter cuidado do nosso corpo físico, que é onde a gente habita, a nossa alma, Uau, Adriana, eu né? devia ter separado 2 horas para o podcast, não só 40 minutos. Qualquer coisa a gente faz 2 vezes, Podemos porque vai repetir, ter assunto. afinal de Eu, contas, geminianas a gente pode fazer pelo menos 2 vezes, né? isso. Mas, ó, isso que tu falou é fundamental, porque existe uma linha, assim, do yoga muito de negar o corpo, como, né, yoga é só meditação. O que eu não gosto é quando você não gosta de algo do yoga e critica. Eu detesto, esse eu falo que a pessoa que mais tem que evoluir é quando ela não gosta de algo, ela critica, em vez de seguir a linha que ela quer. Então tá bom, então vai para uma linha só de meditação. Mas uma coisa que me tira do meu eixo, que desalinha meus chakras, é quando alguém começa a falar, isso é yoga, isso não é yoga. Que É, nível de prepotência é esse e, ser, né? não, exatamente. Yoga, né, vem do radical assim, yud, que é união. Então, assim, como você quer desagregar as pessoas, desconectar as pessoas do corpo delas, dizendo que uma negação do corpo, né, pregando uma negação do corpo, tudo bem, você quer ir mais por uma linha, aquela linha tem mais a ver com a sua essência, tem mais a ver com você, tá ótimo. O outro quer ir por uma linha mais power, que tenha mais conexão com o físico e através disso entrar em contato com a sua essência, também está ótimo. Não existe melhor e pior. As pessoas são diferentes e dentro do yoga você vai encontrar alguma linha que vai se conectar com a sua essência, que é linda do jeito que ela é. Não precisa ser melhor e pior. Yoga não é competição, né? Isso. Yoga é para você se unir, não só se unir com o seu corpo físico, com a sua alma, com a sua essência, como também para se unir com os outros seres humanos. Se você está indo numa energia, numa frequência diferente dessa, você está precisando se realinhar, se reconectar com a verdadeira yoga, né? Essência, é verdade. E como é que foi o teu começo no yoga, Adriana? Conta um pouquinho. Foi por essa parte física? Como foi? Porque tu já era, né, professora de educação física. Como que é? Não, Como foi? Não foi? a verdade foi assim, eu já era atleta, já era maratonista e eu estava correndo um dia na ciclovia, lá de Ipanema, e um amigo chegou de bicicleta e falou assim, Adriana, e tal. Eu falei assim, nossa, quanto tempo eu não te vejo, não sei o que. Ele falou assim, eu tô morando aqui e tô praticando yoga. Você tem que conhecer, você vai adorar. Eu olhei para ele e falei assim, gente, custa a crer, né? Porque eu É. lá treinando, correndo, levantando peso, fazendo tudo.
E eu sou muito física, né? Eu sou de uma natureza, assim, muito... Como eu falei, a minha comunicação vem através, inclusive, do meu físico, do meu corpo, que é um instrumento de comunicação também, né? Claro. Então, ele falou isso e eu fiquei muito curiosa, porque nós geminianas somos, assim, de curiosas, né? Isso. Aí eu falei assim, cara, não vou sossegar enquanto não conhecer. Ele falou tanto, vou lá fazer uma aula. E era o Ashtanga, né? Hum. E Uhum. eu fiz uma aula de Ashtanga e falei assim, gente, esse negócio é um desafio. Gostei, porque me desafiou. Tudo que me desafia eu gosto, né? Eu não preciso competir com os outros, eu tô, né, ali para me superar, para sentir assim, essa superação que eu encontrava numa maratona, que eu encontrava sendo triatleta, né, nadando, mergulhando. Por exemplo, eu mergulhava de apneia, eu sempre queria conseguir ficar mais tempo embaixo d'água, sabe? Eu sou uma pessoa Uau. assim, sempre tentando me desafiar e me superar de alguma forma. Isso é uma coisa, uma característica minha, não é melhor nem pior do que, enfim. Maravilhoso. Eu admiro, porque eu sou o oposto. Eu sou a pessoa que deixa o outro ganhar. É, eu abro mão, mas eu abro mão de uma forma consciente. Eu vou falar assim, olha, eu deixei você ganhar. Não, eu sou zero competitiva e eu sou, tudo que gera competição eu não gosto. A minha prática, né, as minhas alunas sabem, é superinha, é bem introspectiva. Eu tenho uma tendência apesar de todo esse ar, essa coisa vata dos gêmeos, eu tenho muito cafa. Eu tenho muita preguiça mesmo. Então, assim, eu adoro esporte ao ar livre. Mas algo que depois dos 35 é necessário, muitos professores de yoga acabam falando, ai não, yoga é uma atividade completa, mas a musculação eu nunca fiz, Adriana. Eu tenho pavor, assim, de, tipo, esse É, ambiente, academia, eu não gosto de me sentir, por exemplo, esteira, eu me sinto um ratinho de laboratório, sabe? não, mas aí eu te compreendo perfeitamente, porque eu também não gosto, eu acho que isso é exercício de hamster. Mas assim, eu Isso. compreendo também quem goste, entendeu? Eu não critico, eu só não é pra mim. Não, não é pra mim. Então, assim, eu não sou aquela pessoa agora, eu vou fazer mais 5 minutos. O tapas é pra mim. Por exemplo, muitos dias esticar o meu tapetinho diariamente é um exercício enorme de tapas, de Uhum. autossuperação. E eu me transformei muito a partir dessa superação sobre mim mesma. Mas eu não sou a pessoa que ama ali um desafio, ao contrário, eu adoro Mas uma eu, eu, caminha, um livro. eu adoro também, mas isso assim, quando depois que eu já fiz tudo, tô bem cansada, aí eu me jogo na caminha e aí eu consigo o livro, consigo tudo. Senão eu não consigo ficar presente, sabe? A minha Sim, cabeça tá elétrica ali pensando em outra coisa. Mas, enfim, aí o que aula eu de acho, assim, Ashtanga. apesar de eu ser bastante competitiva, Hum, né, de ter feito maratona, já tirei segundo na maratona daqui do Rio, eu sempre fui uau. daquelas assim, que chegava e meu amigo falava assim, não vou conseguir, eu nunca fiz uma maratona, eu só corro 10 quilômetros. Eu falei assim, não, você vai correr. Você quer correr? Eu vou correr junto com você. E sim, eu fiz isso. Eu fiz num tempo maior do que eu iria fazer. Eu estava fazendo sempre em 3h15, 3h20. Eu fiz em 3h40, não sei quanto. Mas esse meu amigo, que eu me propus a fazer com ele, a treinar com ele e a correr a maratona inteira com ele, eu fiz isso. Que Então, assim, eu lindo. sou competitiva, mas esse É aspecto contigo, né? humano Não é com o outro. é A tua comigo. competição é contigo mesma. É comigo mesma, não é tipo, eu não corro para tirar o segundo, eu corro para fazer o meu melhor. Se eu tirar Uhum. segundo, vou adorar. Tanto que eu fiquei feliz que eu tirei segundo, porque quem tirou primeiro foi uma amiga que treinava sempre junto comigo também, e ela era caixa de uma loja, Aidan, né, que é uma Hum. loja de material de festa, tudo lá no centro da cidade. O nome dela é Nice. E aí eu corria sempre com ela. E sempre em uma corrida eu chegava primeiro, em outra ela chegava primeiro. Em uma eu chegava primeiro e outra ela chegava primeiro. Ela, no final, me passou e ganhou. Eu achei legal, entendeu? Eu não fiquei chateada de ter tirado um segundo. Porque, Hum. assim, eu sei do potencial dela e eu sei que algumas vezes eu tirei primeiro. E, assim, Uhum. a competição é comigo, sabe? Entendi. Não é Mas tu com... sente uma pressão, assim, se sente perfeccionista? Eu não sou perfeccionista, assim, tipo toque, né? Uhum. Nem, mas nem um transtorno obsessivo, nada disso, assim. O que eu sinto é, eu sempre me pergunto se eu estou fazendo o meu melhor. O meu melhor, muitas vezes, não é o 100% do outro dia. Às vezes, no Uhum. dia anterior, eu fiz muito melhor do que naquele dia.
Mas se eu fiz o meu melhor naquele dia, eu fico satisfeita. O que eu não me conformo é com o mais ou menos, com o medíocre. Isso aí eu nunca me conformei. Porque, assim, eu sei que tem algumas posturas, por exemplo, que você faz de yoga, que outras pessoas fazem de yoga, que para mim são dificílimas e que para vocês são fáceis. Ou ao contrário, algumas que são Uhum. fáceis para mim e que para você vai falar assim, nossa, mas você faz isso, para mim isso é tão difícil. Eu sei que nós temos limitações dentro da nossa Composição, unicidade, né? né? Dentro da nossa unicidade, nós temos facilidades e limitações. E, inclusive, isso é legal, né? Da gente estar sempre se inspirando no outro, entendendo como é que pode, de repente, ser um caminho mais fácil através da observação do outro e sabendo que, às vezes, a gente não vai chegar naquele ponto ali nunca, mas que você vai fazer o seu melhor, que vai chegar num ponto que é o seu máximo, né? Então, assim, Uhum. essa minha competição, eu não acho que eu seja perfeccionista, mas eu acho que eu sei até onde eu posso chegar. Então, eu nunca vou Sim. fazer o meu mais ou menos. Eu sempre, mesmo que você me enxergue fazendo alguma coisa não tão perfeitamente, mas aquilo ali é o meu melhor, Entendi, sabe? maravilhosa. Mas daí me conta, daí dessa tua primeira aula de Ashtanga, daí tu Ah, sim, continuou. Tipo, tu foi voltando. na primeira aula e já Voltando a se gostou provir. ou não? Tá bom, te Voltando a se desafiou, daí tu falou, provir. vou voltar amanhã. E aí? Aí, enfim, aí eu fui começando a praticar Ashtanga, e aí ao invés de eu correr todos os dias, eu corria dia sim, dia não, e um dia para Ashtanga. Aí Uhum. o yoga foi tomando espaço na minha vida, eu fui passando a praticar mais e a correr menos, e quando eu fui perceber, foi um processo muito natural, eu não estava mais correndo, eu Hum, estava só praticando yoga. E nisso, assim, eu sempre me interessei muito por atividade física e estudar. Eu sou uma curiosa, né? A gente é geminiano, a sim, gente a é gente curiosa ama demais. estudar. É. É. Então, assim, eu quando fiz publicidade, eu sou publicitária, né? A princípio, a minha Hum. primeira formação foi publicidade. E aí, ao mesmo tempo que eu fiz a publicidade, eu fiz a formação em professora de inglês, porque eu já tinha morado fora, não sei o quê, eu gosto muito de inglês. Aí fiz ao mesmo tempo a formação em publicidade e em professora de inglês. Quando eu vi que eu estava vivendo a minha vida de publicitária, focando muito na atividade física e já indo para o meu trabalho, pensando no que eu ia treinar, eu falei assim, não, tá na hora de eu mudar isso, assim, eu posso até continuar com a publicidade, mas a publicidade vai ser o contrário, assim, vai ser meu passatempo, que eu gosto Uhum. dessa parte de comunicação, né? Eu trabalhava com edição de vídeo, edição de foto, filmagem, não sei o quê, fazia isso tudo e fazia a parte de atendimento, que pra gente é moleza, que a gente fala pra caramba, né? E tem essa Uhum. coisa de lidar com o público. E eu falei assim, bom, vou trocar. E entrei na faculdade de Educação Física com 34 anos e, ao mesmo Tá. tempo, eu fiz a formação em yoga. Eu fiz as duas ao mesmo tempo também. Maravilhoso. É, Então já tem e uma longa jornada aí no yoga, né? tenho. Que Tenho lindo. a parte toda que eu era praticante só até eu resolver, né, fazer a formação. Então, já mais de 20, né? Sim. E, E, e daí tu e começou durante a faculdade a dar aula, ou não? Como foi? Demorou para não, dar aula? Ou não, foi fez a assim. formação para ti? Tu fez a formação para ti ou realmente querendo ser professora? Eu queria já ser professora, mas eu estava assim, no meio da formação, no meio ainda. Aí apareceu, e começando a educação física também. Aí apareceu uma pessoa e falou assim, Adriana, você não dá aula de yoga? Eu falei assim, estou terminando a formação. Terminando não, né? Falta ainda. Ah, mas você já pratica há muito tempo, não sei o que, você vai dar aula. Aí eu tô com uma turma aqui, você tem que dar aula, não sei o que, blá, blá. Eu falei assim, eu praticamente intimada, né? Maravilhoso. Aí, Intimada pelo universo, né? aí eu falei assim, então tá, então eu vou lá dar aula. Aí eu dei a minha primeira aula, aí foi falar assim, agora você vai ficar aqui, porque o pessoal adorou a sua aula, eu já tô há uns 3, 4 meses procurando professor, essa turma não gosta de ninguém e gostou de você. Aí eu fui e falei assim, ai meu Deus, né? Tudo bem, então assim, eu estava terminando a formação e eu já estava dando aula e quando eu entrei na educação física, o coordenador do curso de educação física também me chamou para dar aula já de ginástica localizada. Eu falei assim, gente, mas eu estou no primeiro período, não posso estagiar. Ele falou assim, Adriana, para você só falta o diploma, porque você me manda artigo o tempo todo, você já foi cobaia minha em artigo científico, né? Aquela coisa cheia de eletrodo e tudo aqui na perna, no glúteo e tudo, para ver contração muscular.
para ver qual trabalhava mais, se era o glúteo máximo, médio, mínimo, não sei o que, eu lá toda de cobaia. Assim, olha, falta para você o diploma, porque estudar você já estuda muito, então você vai estagiar aqui sempre. E então, no É. meu primeiro período de faculdade, eu já estava dando aula de ginástica localizada, eu já estava dando aula de yoga, e eu já estava, assim, realmente o universo estava esperando eu começar, eu dar um pontapé inicial Que para me jogar. lindo. E eu acredito muito nisso, e eu falo muito para as pessoas, por mais que tenha aquela história hoje em dia de ir atrás, não desista, eu acredito muito que o que é para ser o nosso caminho flui de uma forma sem esforço. E às vezes a gente fica dando murro em faca, querendo um caminho, e sempre que o universo está te afastando daquilo é porque não é a tua missão. A nossa missão, hoje em dia, as pessoas colocaram como assim um grande mistério a ser revelado, mas a gente já sabe o que que é o nosso propósito a partir dos nossos dons, nossas habilidades. Imagina te colocar quietinha na frente de um computador, 8 horas por dia. Tu ia aguentar? Não, eu não ia aguentar Não tanto que o que ia. acontecia era isso, assim, eu trabalhava com foto, edição, filmagem, não sei o quê, mas eu, antes, né, eu tinha que fazer todos os treinos, porque eu sempre fui uma pessoa com muita força e com muita energia. Isso é uma coisa Uhum. minha desde criança, assim. A minha mãe fala que eu era, assim, imparável. E é, é o ar, né? É muito ar, assim, é muita coisa e eu tenho, O tenho essa sagitariano necessidade. tem isso também. Pois Aventura, é, liberdade, esporte. exatamente. Então, assim, essa conjugação dessa legião de planetas nos Gêmeos e mais esse aspecto meu de Sagitário, eu sou uma pessoa que eu tenho essa parte física que tem que ser trabalhada todo dia, senão eu fico que nem uma bomba, né? Aquela coisa, aquela energia presa e Uhum. me faz mal. Então, eu eu fazia todos os meus treinos antes e ia trabalhar depois, assim. Eu chegava para trabalhar mais tarde e terminava mais tarde, eu não me importava. Mas eu tinha Uhum. que fazer tudo que eu, assim, para já ir com a cabeça focada no trabalho. Não dava para dar certo, né? Não Aí, dava. enfim, aí resolvi mudar tudo, fiz, e com a Ashtanga, eu fiz a formação, eu gostei muito também, fiz a formação em Ashtanga, Só um mas, parênteses aqui para as pessoas, não existe mais formação em Ashtanga, ela é da época que ainda existia. pois é, gente, eu sou quase um dinossauro ainda sobre a Não, Terra. assim, não existe mais, né? Hoje em dia é uma autorização que você tem, né? Você vai para a Índia, tem autorização e tal, não tem mais formação de Não, Ashtanga, como a gente vê formação de Hatha Yoga hoje em dia, nesse conceito que a gente conhece, uma formação, 200 horas e tal, isso não existe mais no Ashtanga. é, Então, e eu também concordo por um lado, porque não é uma formação, eu dou formação de yoga, né? Eu dou formação de Hatha Yoga, mas é a vivência realmente do yoga que te faz um bom professor, sim, é de ser um bom praticante, é de eu saber concordo. passar as suas dificuldades, né? Um curso de formação de um mês não te faz professor. Não, não te faz. Inclusive, assim, como você me perguntou se eu sou perfeccionista, como eu sentia essa necessidade de entender profundamente tudo que eu ia fazer, eu fiz a formação em educação física. Eu falei assim, o pessoal me perguntava, você acha que tem que fazer? Eu falei assim, olha, eu não sei se tem que fazer, mas eu sei que, para mim, eu tinha que fazer. Eu acho que Uhum. essas coisas são muito pessoais, né? Eu sentia isso. Eu falei assim, eu já fui atleta, eu gosto de ler todos esses artigos. Para mim vai fazer diferença eu ter essa formação em educação física. Então eu fiz, mas eu não acho que seja uma condição sine qua non para você ser um excelente professor de yoga. Eu Claro, conheço vários excelentes professores de yoga que não têm a formação. Então, assim, isso era uma coisa minha, que eu sentia essa é. necessidade. E a formação em Ashtanga, realmente, ela nem existe. Eu acho que realmente o interessante, né, é ser como está sendo feito hoje em dia mesmo, ter essa ida lá para a Índia, né, essa coisa aí para mais, não sei o quê, e receber essa licença para dar aula da Ashtanga. Mas na minha época não era assim, né? É, Então, sim, já faz um tempinho. E maravilhoso. E daí me conta, daí 36 tu foi, daí tu se formou e tal, e como que vieram as tuas filhas? Que tu foi uma mãe, vamos dizer, tardia, né? Uma mãe aos 40. Como é, foi isso? E foi natural? Como foi o teu processo? foi natural. Eu fiquei casada durante 19 anos com uma outra pessoa, né?
E 1 ano antes de me separar, eu fiquei grávida e perdi. Eu achei que fosse a minha única possibilidade de ficar grávida, né, na vida. Fiquei péssima, assim, emocionalmente e tal, porque era um casamento que eu já sofria, assim, algum assédio moral, esse tipo de coisa. Era um casamento que não era saudável, mas eu não tinha Uhum. força para sair dele. Então, eu sou muito grata ao yoga, porque eu acho que foi, inclusive, o yoga que fez essa transformação, que me deu, Uau, me arrepiei. é, Uhum. que me deu, Eu conheço eu- muitas histórias, assim, de é, pessoas que com o yoga deu uma força pra fazer uma grande transição que era necessário na vida, mas que estava acomodada, sabe? exato, não é nem acomodada, eu acho que você não entende qual é a saída. Você não entende Uhum. quem é você não entende qual é a sua essência. Se você não entende qual é a sua essência, você não entende quem é você não consegue tomar nenhuma decisão acertada e de forma assertiva, porque você está cheio de dúvida, porque você não sabe nem quem você é. Então, Uhum. o yoga, eu acho que ele me trouxe essa consciência da minha identidade, de quem eu realmente sou, me empoderou da minha essência. E a partir desse momento que eu entendi quem eu era, entendi a minha essência, entendi qual seria a minha missão, eu pude tomar as decisões acertadas. Entre elas, fazer a formação em yoga, fazer a formação em educação física, né? E quando eu entrei na formação, eu perdi o bebê em junho e eu entrei na formação em julho. Uhum. E eu tinha certeza que eu ia ficar grávida de novo, mas assim, a formação me deu uma força e 6 meses depois eu me separei. Eu já estava na faculdade, né, de educação física também. É, separada, eu fiquei 1 ano e 8 meses, assim, até encontrar o meu marido atual, que é o pai das minhas filhas. E aí eu falei para ele, né, que eu não poderia ter filhos. Eu falei assim, olha, eu não posso ter filho. Eu fiquei grávida uma vez, perdi, porque o médico falou que deve ser por causa do meu útero, que eu tenho 2 úteros, né? Como Eles. assim? Nunca ouvi É, falar. pois é, eu tenho uma. Um. Ele é o septado, assim, a vagina é uma só, mas vai para Uhum. 2 úteros separados, entendeu? Uau. Aham. São 2 úteros. Tanto que eu tenho que fazer cesárea, Uhum. porque tem o risco de lacerar o útero, do Sim. bebê não passar, ficar preso na saída, porque a saída é metade, entendeu? Uhum. Uhum. Então, eu tive que fazer cesárea. Mas, enfim, aí eu falei pro meu marido atual, né, que eu não poderia ficar grávida, e, enfim, e ele acreditou, Uau. né? E toda a minha família acreditava. Porque até o médico falou assim: a única saída para você, tipo, ou você vai adotar ou você vai ter uma barriga de aluguel. Porque Uhum. você ficar grávida é perigosíssimo, porque você pode perder a qualquer momento, porque como são 2, podem ser 2 meios, entendeu? E aí, tipo, chegar em 4 meses de gravidez e você abortar, Uau. entendeu? Ele não crescer. E como a Mas gente acredita nas histórias, né, no que a gente ouve, assim, a gente se coloca uma sentença pelas descrições médicas. Eu já ouvi tanta coisa, assim, de pessoas falarem pro médico, acho que o médico tem uma grande responsabilidade nessas sentenças, né? Ou você nunca vai poder ter filho, você vai morrer em 6 meses, determinadas. É, é. Mas, mas isso é curioso, assim, mas porque realmente o meu útero, quando eu fui fazer o exame para ver o formato dele, ver quão septado ele era e quão separado eram os 2 úteros, o meu exame nem veio para minha mão direito. Eu tive que ficar esperando mais de 1 hora, porque estava rodando entre todos os médicos, assim, hum, para ver o meu útero de tão. É uma aberração, eu acho, meu útero. E aí, quando o médico falou, era realmente uma verdade. Ele falou assim: olha, a chance de você ficar grávida não é que você não tenha, mas é tipo menos de 1%. uhum, Bem menos de 1%, diria menos de 0,5%. A chance é mínima. Eu falei assim: não, então eu vou ter. Aí ele foi e falou assim: mas você, olha, é muito difícil você ter e tal, praticamente impossível. Eu disse: não, mas eu vou ter. Eu nunca tive dúvida de que eu ficaria. Mas eu falei pro meu uau, marido que o médico disse que eu não ficaria. E a minha mãe uhum, mesmo tinha muito medo. Ela falou assim: eu fico com tanto medo de você se frustrar, porque você já está há tanto tempo tentando ficar grávida e nunca fica, e perder o bebê. Aí eu falei assim: não, olha, você não tem que ficar com medo de eu ficar frustrada, porque eu tenho certeza que eu vou ter. Enfim, uau, eu tinha certeza que eu ia ter, mas ao mesmo tempo o médico falou que eu não ia ter. Então eu passei isso adiante pro meu marido, né? Na uhum, época, para meu marido ainda. E aí
Enfim, a gente não tomou precaução nenhuma e 1 mês e meio depois eu estava grávida. Ai, que lindo. Eu acho tão linda a mágica do universo. Pois E é, que era pra ser com ele, né? era para ser com ele. Aí 1 mês e meio depois eu estava grávida, inclusive nós fizemos 13 anos ontem de casados. Parabéns. De casados não, de primeira saída, mas para mim é praticamente Sim, a mesma coisa, né? Porque, né? não desgrudou mais. Não. E obrigada. E aí, assim, eu fiquei grávida da Melissa e o médico praticamente soltou fogos. Ele falou assim: olha, eu tenho que falar tudo. Você pode abortar em qualquer momento, seu útero pode não crescer, pode o bebê morrer na hora do parto, você tem que fazer cesárea de qualquer jeito, porque o útero pode ser septado, você pode ter que tirar o útero, pode isso, pode aquilo, tem que falar tudo, porque o médico tem obrigação de falar tudo, né? Então, Uhum. falou. Aí eu falei assim: olha, doutor Paulo, o nome dele é Paulo. Eu falei assim: olha, doutor Paulo, você falou tudo, ótimo, mas eu não ouvi nada, tá? Que eu tenho audição seletiva. Vai dar tudo certo, eu não tenho plano B. Amei. É isso É, que te fez é, engravidar e ter, né? Porque é essa potência do segundo chakra que é a nossa criatividade, o nosso poder criativo, a nossa força de criar, a nossa sementinha ali. Então é tão maravilhoso essa energia da água, ela flui, ela não olha para nenhuma pedra e fica ali se apegando na pedra lá, ela ainda faz a pedra rolar, né? Se necessário. Então, maravilhosa essa tua experiência, essa tua fé. é. É fé, né? Fé é a gente acreditar sem ter nenhuma comprovação de nada. Você simplesmente acredita e tem aquela certeza que vem de dentro, né? Mas eu E, sou uma pessoa de muita fé. Então eu cheguei e falei para ele: olha, então eu vou ter. Ah, mas não sei o que, blá, blá, blá. Eu vou ter. Enfim, ele falou que provavelmente nasceria com 7 meses, porque todo mundo que tem útero que nem eu e finalmente consegue engravidar, que ele já tinha lido, né? Porque ele não tinha nem presenciado isso na história dele de 25 anos na época de obstetrícia. Hoje em dia ele tem 40 anos de obstetrícia, né? E ele falou que nunca mais viu ninguém com útero como o meu engravidar. Aí, bom, enfim, mas aí ele ele falou isso tudo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e disse que provavelmente a gente teria que fazer um parto prematuro com 7 meses, porque o útero poderia, a criança poderia começar a entrar em sofrimento. Aí eu falei para ele que também isso não ia acontecer, que ia dar tudo certo, enfim. Resumindo, eu levei até o final, até 38 semanas, que aí também eles já falam: não, agora é melhor fazer, porque, inclusive, se eu entrar em trabalho de parto, é um risco para a criança, entendeu? Porque ela uhum, pode entrar em sofrimento, não passar e aí, enfim, sim. realmente ficar asfixiada ali, enfim, ninguém quer isso, né? Então, com 38 semanas, eu fiz a minha cesárea da Melissa, e aí ele falou assim: ah, milagre e tal, nunca tinha visto isso na minha história de obstetrícia, é muito legal, fotografou o parto, pediu autorização para fotografar, para fazer artigo científico, para tudo. E aí fez, e, enfim, voltamos para casa com a Melissa e ele falou: olha, isso é um milagre, é, agradeçam a Deus, agora realmente vocês são abençoados de terem tido essa filha, mas eu duvido que isso aconteça de novo. Aí eu falei assim: ah, então Uhum, tá bom. Aí fui para casa, né? Feliz sim. da vida, com a bebê e totalmente desencanada, achando que nunca mais iria ficar grávida de novo, né? Ainda bem que meu marido estava na consulta junto comigo. Aí chegou num determinado momento, eu ainda amamentando a Melissa, a gente não menstrua mesmo, né? Enquanto está amamentando. Bom, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6. Aí eu falei assim, meu marido falou assim: cara, essa minha barriga não tá voltando pro lugar, esse meu abdômen tá muito esquisito. Ele falou assim: não, Adriana, não tem nada aí. Eu falei assim: olha, eu tô achando isso aqui muito estranho. Eu acho que, assim, eu tenho alguma coisa muito estranha. Eu acho que ou eu tô com algum mioma, alguma coisa, ou não, não tem nada, só na TPM, não tem barriga nenhuma aí. Eu falei assim: tá bom. Aí deixei passar mais um mês, mais outro. Eu falei assim: gente, essa minha barriga não volta, gente. Fui fazer o exame. Falei assim: gente, vou fazer um exame de sangue logo, né? Porque é baratinho, você paga. Falei assim: vou pagar e fazer esse exame de sangue aqui. Voltou grávida. Eu falei assim: cara, não é possível. Eu falei assim: não é possível. Eu olhei para o meu marido e falei assim: olha, eu tentando dar uma notícia. Falei: olha, eu tô grávida.
Aí ele, que? Eu falei assim, olha, eu tô grávida, mas é de pouco tempo, porque os hormônios estão baixos. Eu olhei todas as taxas, eu olhei todas as taxas, Sim. a taxa está baixinha, e eu acho que eu tô grávida. Eu acho, não, eu tô grávida, mas é de pouco tempo. Aí liguei pro doutor Paulo, aí o doutor Paulo, assim, soltou até Quase palavrão, né? desmaiou. Falar palavrão, ele falou assim, de novo, não tem nem 9 meses, nem cicatrizou o negócio da cesárea, meu Deus do céu. Vem aqui então amanhã. Não fui. No que eu cheguei lá, bom, eu estava com os hormônios baixos, porque os hormônios já tinham subido e já tinham descido. A Clara estava com 5 meses e iria nascer dali a 4. Ele falou assim, vocês querem menino ou menina? E meu marido quase se escorando na parede, né? Falou assim, menina, que a gente já tem todas as roupas. É, imagina. Aí ele foi e falou assim, não, então, é outra menina, nasce daqui a 4 meses. E aí Uau! veio a Clara do meu outro útero, você acredita? Da Melissa eu fiquei grávida do útero direito, da Clara eu fiquei grávida do útero esquerdo. Aí ele teve aquela prevenção toda. Olha, vou falar tudo pra você de novo. O bebê pode entrar ainda em sofrimento, a gente pode ter que fazer um parto prematuro, pode que não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei assim, olha, deu certo no primeiro, vai dar certo no segundo, e eu não vou ouvir de novo tudo isso que o senhor está falando. E aí foi isso, aí veio a Clara de novo, deu tudo certo, levei a termo as gravidezes, e ainda amamentei todo mundo por 3 anos. Uau! Pronto, não tem como esperar esse podcast, não tem como esperar essa história. A história mais maravilhosa que eu ouvi dos últimos tempos. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em milagres. E eu acredito na força de um bebê quando tem que vir, né? É, Quando eu tive a minha gravidez no meu retorno de Saturno, eu falo para todo mundo olhar no seu mapa ou lembrar. Quem ainda não tem 29 anos, olha o que é, o que aconteceu. Depois tem mais 30 anos, né? Ali por a cada mais ou menos 29 anos a gente tem essa potência de Saturno passando pela nossa vida e revirando tudo. É aquilo que a gente acha que a gente não tem força para conseguir e a é. gente consegue. E vi minhas duas filhas, meus dois filhos, né, uma menina e uma menina, vieram de surpresa também. E eu acompanho muita gente, mas muita, muita, muita amiga que faz tratamento, que já fez, assim, 6 tentativas de inseminação. E são pessoas que têm, eu falo, o primeiro chakra muito superavitário, assim, de pessoas muito controladoras, pessoas que falam assim, ah, então tá bom. Então eu vou casar aqui, né, em novembro, daí em março eu vou engravidar para nascer ali meio, né, pelo final do ano, começo de ano. E daí vem o universo, parece que fala assim, ó, querida, você tá achando que você é quem? É, Para fazer esses planos todos assim, dessa forma. E são as dessa pessoas forma que tão cartesiana, geralmente, né? isso, e são as pessoas que geralmente não conseguem. E eu tenho alunas que daí relaxaram, desencanaram com os seus 45 anos e depois de 10 FIVs, né, de fertilização in vitro, Aham. mudaram de profissão, desencanaram e tiveram filhos de forma natural. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas entram nessa de brincar de Deus, num controle em excesso, né? E daí não vem. E quando a gente desencana, por exemplo, que eu queria tanto e talvez nunca aconteceu, né? Ou quando aconteceu, perdeu. Eu acredito muito nas lições da vida. Eu acredito que a gente está aqui para evoluir e que tudo que acontece na nossa vida é uma lição. Você pode Tá. se apegar e não seguir em frente, né? Aquelas pessoas que ficam contando uma história triste da vida que aconteceu há 10 anos e se colocando naquele papel de vítima. É, e depois de algum tempo usar aquela experiência, né, como para não fazer da mesma forma. Então, Exato. tudo é uma grande lição. Eu falo que todo mundo aqui na Terra é estagiário. Alguns se apegam ao jardim de infância, alguns nunca querem se formar, né? E outros vão ter que pegar a recuperação, vão ter que É, voltar. exato. Eu acho assim que esse tipo de controle, né, demais, você querer ter um controle muito grande sobre as coisas, isso denota também uma falta de fé, né, de você acreditar no fluxo das coisas, você querer ter uma planilha para tudo, né? Agora eu vou casar, agora eu vou
comprar o apartamento, depois eu vou... Na minha, assim, para mim e para o Duarte, né, que é meu marido, foi absolutamente o contrário. A gente se conheceu, engravidou, montou a nossa casa e depois que a gente casou. Então, Sim, não tem ordem certa. não Existe tem. a ordem do que tem que ser, né? Das coisas que, seguindo o fluxo, que nem você estava falando assim, que quando você fica tentando muito uma coisa e ela não acontece, às vezes não é para ser. Quando você está seguindo o fluxo natural da sua existência, da sua vida, da sua essência, um amigo meu que é da Cabala, ele fala assim, que os anjos têm a obrigação de abrir as portas para você. Então, as portas vão ser abertas, as coisas vão acontecer naturalmente. Se está muito difícil, é porque talvez não seja esse o momento, talvez não seja esse o caminho. Talvez se você É, relaxar um pouco, né? Quando a pessoa consegue relaxar um pouco e deixar as coisas fluírem de uma forma mais natural e mais orgânica, as coisas que são dela vão começando a aparecer, né? E a fluir de uma forma mais, é, mais leve. mais leve. Eu lembro uma vez, eu não sei se já viu aqueles bordados que é em tela, mas uma vez eu fiz uma aula de bordado na escola ainda, criança. E quando você olha atrás do bordado é muito feio, né? É um monte de coisa uma passando por trás da outra, a gente deixa isso lá atrás. E às vezes a gente dá um ponto que parece que vai estragar tudo ali, né? Passando assim uma linha por cima da outra. E só depois, quando a gente vê a obra final, aquilo ali tem uma beleza, aquele ponto lá atrás que ficou todo feio tem uma importância. E eu acho que isso é uma linda analogia para a vida. Às vezes a gente está naquele momento do retorno da agulha lá atrás, que fez um nó com outra coisa, a gente acha pronto, acabou. Segue em frente, continua fazendo agulha, continua fazendo os traços ali, que depois, quando você vê pronto algo e olha, você vê que aquele ponto às vezes nem teve essa importância toda, né, para o desenho. Você vê que não é tudo lindo, tudo certinho. Tem o balançar da agulha para um lado, para o outro. E assim é a nossa vida. Só que às vezes a gente está passando ali por um momento do nó e a gente não consegue acreditar que tem beleza. A gente não consegue acreditar que vai ficar aquele bordado bonito como como vai ser, né? Então, cada Exato. pecinha num quebra-cabeça tem a sua importância, e quando a gente vê tudo pronto ali, a gente vê que valeu a pena confiar e seguir o fluxo e não se apegar aos nossos desejos. Que a gente tem uma missão aqui, a gente tem que acreditar que muitas vezes a nossa missão não é aquilo que a gente quer com os nossos desejos do ego. Então, esse É, poder da fé é muito, e olhar para muito, dentro, né? Você entender. Isso eu acho que tem muito a ver com o yoga, independente até voltando no começo da nossa conversa, assim, independente da linha que você siga, o yoga é uma ferramenta que faz você olhar para dentro, né? Que faz você entender melhor é, é, a sua a sua essência, enfim, te traz uma paz, né? Quando você entende o que é e o que não é, o que você realmente gosta, o que você não gosta, o que pertence a você, o que não pertence. sim. Isso aí vai te dando uma propriedade muito grande, uma autonomia muito grande e uma paz muito grande. Claro, a paz de que tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Tu não conseguiria, por exemplo, mudar o fato que tu tem dois úteros. Imagina ficar se apegando nisso com tudo que tu tem para realizar, com tudo que tu realizou, com todos os teus talentos de comunicar, quantas pessoas ajudou. Imagina se identificar com algo assim da tua história e continuar. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a história que a gente conta sobre a gente mesma. Porque muitas pessoas colocam no lugar da vítima e o pior lugar que a gente pode estar na vida é esse lugar da vítima, porque daí a gente não é protagonista. A gente não está criando ali. Por mais que falou, ficar programando muito, claro que eu acho que a gente tem que ter um norte, né? Uma direção. Eu quero ir por ali. Eu quero isso. Você faz o mínimo de planejamento. Não deu? Paciência, bola para frente, toca em frente.
Eu falo que o sentido da vida é pro alto, né? É a gente Sim, se elevar. A gente fica muito aí, ai, qual que é o sentido da vida, querendo explicações e tal. É pra cima, é se elevar, é usar cada experiência da nossa vida como um degrau. Então, é muito lindo, eu adoro escutar histórias de superação, histórias de fé, histórias de milagre, sim. porque a vida é feita disso. E É, quanto é mais a gente escuta, parece que a gente se fortalece, assim, que é isso mesmo. exato. Bem, assim, eu, né, eu jogo tarô também, né? Eu jogo Uhum. tarô e eu estudo astrologia. Eu E também. e nos meus estudos de tarô, né, que Hum. dá para assim, o meu tarô é um tarô cabalístico, é um tarô que ele linka os elementos todos da astrologia aos arcanos do tarô, então dá para você ver, enfim, aspectos de planetas, enfim, tudo Que isso. lindo, eu não conheço É, esse. é bem legal. Eu levo para você ver. É, Hum. eu tem uma coisa que fala assim, a intuição, ela é que nem um músculo. Quanto mais você treina, mais ela cresce, né? Com certeza. Então, é, a gente acreditar nessa nossa intuição, porque ela, quanto mais a gente conseguir ouvir a voz de dentro, silenciando todos aqueles ruídos do lado de fora, mais você vai estar próximo da verdade, né? Uhum. Porque a gente sente as coisas, a gente tem esse poder. Mas muitas vezes a gente não acredita, porque a gente precisa ficar ouvindo tanto as coisas do lado de fora, né? A gente Ó. fica ouvindo, inclusive, as vozes dentro da nossa cabeça, ao invés de simplesmente ouvir aquela mensagem primeira, aquela intuição que você teve, porque geralmente é aquilo ali, né? É. Nossa, eu pensei hoje, dirigindo, eu tava conversando com um aluno, né, saindo até que eu te escrevi, que eu tava atrasada, porque além do trânsito, eu fiquei conversando muito tempo com ele. Eu senti que ele precisava falar, assim, ele falou muito. E daí uma hora eu tive que cortar, por mais que a pessoa é bom falar, eu falei, olha, fulano, tudo que tá me contando, tu já sabe. Agora vamos silenciar um pouquinho, né? Que talvez consiga aprender outra coisa, através de outro lugar da tua mente, né? E daí a gente fez uma aula super meditativa. Ele é uma pessoa que ele nunca consegue ficar muito tempo sentado em meditação, porque ele, né, tem os quadris presos, tem dor nas costas e tal. Eu dei uma aula muito relaxante. Eu dei assim, ele falou tanto, né, o início da aula, que a gente acabou fazendo só 5 posturas e 15 minutos de meditação. E ele falou, uau, hoje eu senti a meditação. Hoje eu senti me elevando. Então, assim, olha que lindo quando a Uhum. gente se permite ficar em silêncio, ficar quietinho, para acessar esse outro lugar da consciência. Então, as pessoas, elas não permitem esse lugar de silêncio, elas querem muito a opinião dos outros, elas querem muito comprovações, e a gente já sabe tudo. É só a gente fechar os olhos, se conectar com essa fonte inesgotável de sabedoria que existe dentro de nós, que a gente só acessa no silêncio, e a gente vai ter tanta compreensão, tantas fichas vão cair, e é só praticar. Então, quem Exa não consegue, né, ficar, ai, não consigo meditar, começa com a meditação guiada, 5 minutos. Eu não sou uma grande fã, as pessoas me pedem muito meditação guiada, eu faço, gravei algumas até, coloquei no Spotify, mas eu acho que a meditação mais poderosa que pode fazer é fechar os olhos, olhar o céu, ficar contemplando, ficar em silêncio, vai dar vontade de pegar o celular, ver se tem mensagem, respira, deixa passar, vai passar essa vontade, vai dar vontade de se mexer, deixa passar, fica só observando as flutuações da mente, fica só observando o que seu corpo quer fazer, fica observando o ir e vir da respiração. Então isso é tão mágico e é um treino para a intuição. Então quanto mais você treina o silêncio, a gente tem muitos excessos hoje, né? A gente tem excesso de informação. Eu acho que a gente passa mais de metade do nosso dia absorvendo informações desnecessárias, né? Seja com sim, redes sociais, seja com noticiário. E quanto mais a gente vai tirando isso, né? Tirando os excessos, parando de rolar ali menos o feed, a gente vai acessando mais a intuição. É um é, processo, é um treino de ir mais para dentro, de se conectar mais com o silêncio e de
captar menos do externo para ter lugar para essa inteligência, esse eu superior, né, esse outro Uhum. lugar da consciência vir e te falar o caminho e te dar recados que daí fica muito claro. Você não tem mais dúvida quando é a Não tem intuição dúvida. e quando é a paranoia. Exatamente. É assim, você tem que acalmar, no que você acalma, né, todas as respostas vêm. Eu acho, assim, a meditação uma faxina cerebral, né, inclusive é uma faxina mesmo, porque se você for olhar, eh as imagens do cérebro, né, antes da meditação e depois da meditação, ocorreu uma faxina ali no teu cérebro. Então a gente precisa disso, né, desse momento de reconexão, de silêncio, de ficar ouvindo só o seu interior e de dominar esses impulsos, né? Assim, agora eu vou abrir o olho, agora vou coçar o pé, agora Uhum. meu Deus, tem o celular, né? Esse momento que você faz esse silêncio e entra em conexão com a sua essência, é um momento, assim, maravilhoso. Eu também gosto muito da meditação em silêncio. Eu já fiz também meditações guiadas e tudo. Eu tenho um mantra também, né, que eu recebi do meu guru e tudo. Logo no início das minhas práticas de yoga, eu recebi um mantra, que é o meu mantra pessoal, e eu gosto muito de meditar nele, ou em outros, assim, só no silêncio também, mas eu sinto uma mudança energética tão grande. Eu acho que, assim, que todo mundo merece se dar isso de presente, assim. Fazer isso não precisa ser todo dia, né? Porque eu sei que às vezes, por exemplo, quando eu não tinha filho, né, minha rotina era diferente, não só em relação às práticas, mas também em relação a toda essa parte de meditação e tudo. Mas assim, como eu estava falando com você no início, é o nosso melhor a cada dia. Então, se você fizer o seu melhor a cada dia, consciente de que você não se boicotou, né? Não ficou Uhum. arrumando desculpa para não fazer. Se você realmente conseguir fazer o seu melhor a cada dia, não tem como você não crescer como pessoa, não tem como você ficar mais feliz consigo, entender melhor os outros, ser menos agressivo consigo, ser menos agressivo com os outros e ter essa empatia, essa sensação de pertencimento em relação aos outros seres, né? Sim, Eu acho que tudo isso gera uma harmonia no contexto geral, assim. sim. Eu não conheço. Tem gente, um dia eu vi, era um meme assim na internet, era um professor de yoga falando: "Ah, yoga não é pra falar manso, te deixar bonzinho e não sei o que, não sei o que". E daí um monte de gente concordando e compartilhando. E eu pensei, gente, o yoga não é pra isso, mas é uma consequência natural. Eu não conheço ninguém que medita ou que saiu de uma prática de yoga e que consegue buzinar no trânsito, que consegue xingar o outro, que tá com os nervos à flor da pele. Eu desconheço essa sensação, né? Quando eu não tô com a minha prática, não fiz minha prática em dia, sábado de manhã, tá aquele auê, eu tenho um filho pequeno, né? Uma mãe, os dois brigando, o meu pavio tá de um tamanho. Se eu já fiz minha prática, se eu já meditei, meu pavio tá 10 vezes aquele tamanho, né? Eu consigo, Exato. para, filho. Não, como que a gente pode resolver isso? A Lili quer um brinquedo, o Lui também quer o brinquedo. Como que a gente pode resolver? Né? A gente consegue estar num lugar de Sim. calma, de clareza, que a gente nem consegue brigar. Mas, ô Meia, eu não sei se você sente isso também, você deve sentir, assim, que mesmo quando você briga, mesmo quando tem, você logo se fala assim: opa, tô Sim, saindo do meu eixo, você volta rapidinho. rápido. Você É. não fica naquele estado alterado. Olha só, porque você, assim, a raiva, a fome, o medo, é, a necessidade de sexo, são, assim, são a sede, são necessidades do seu corpo físico que você vai ter que conviver durante toda a sua vida, né? E Uhum. são coisas que você pode, assim, todo mundo sente raiva. O problema, o negócio é quanto tempo você vai deixar essa raiva tomar conta de você e como você vai lidar com esse sentimento de raiva. Você não vai matar o outro porque você está com raiva, Claro. concorda? Você vai Sim. lidar com esse sentimento dentro de você, vai transformar esse sentimento em outra coisa, vai racionalizar isso e, enfim, vai fazer essa raiva ir para o lugar dela, Sim, né? espera passar, né? Exato.
Não é que você Emoção não vai é sentir. energia em movimento. Emoção chega, é raiva, alegria, tristeza, são emoções primárias, a gente vai sentir. Eu gosto de falar que emoções são visitantes, né? Exato. Você também não vai fazer de conta que não tá em casa, é mal educado, né, para uma visita. Mas você também Sim. não precisa pegar, receber, oferecer 10 cafés e deixar aquela emoção ali no seu corpo anos. É E isso que faz mal, bloqueia os né? chakras também. Claro, isso que dá Menina, doença. eu sinto, quando eu fico chateada, quando eu fico com raiva, qualquer coisa assim, eu falo assim, gente, mas que coisa, parece que muda a minha química interna, muda tudo, eu me sinto, falo assim, ai, nossa, esse negócio é horrível, nem eu quero, entendeu? Sim. É o tipo de coisa que Manda nem a gente embora a quer visita. da gente, socorro. Né? Esse é o tipo de visita que não vai passar da porta, vai ficar ali gritando, vai ficar tipo É, 30 segundos, sai daqui. mas às vezes tem uma lição, né? Eu falo. Eu sou uma pessoa que eu adoro, eu não gosto dessa energia assim, ai, de preguiça, ficar de pijama até tarde. Eu detesto. Mas eu tava no meu primeiro dia do ciclo e eu senti uma necessidade, eu não queria interagir com o ser humano. Meu marido saiu com as crianças e eu fiquei quietinha. E veio tanta coisa nesse dia, sabe? Foi um dia que eu coloquei meu curso da minha formação de astrologia védica em ordem. E daí eu fiquei assim, eu assisti 2 aulas de 2 horas, imagina, eu fiquei 4 horas estudando, caiu tanta ficha. Então eu acho que assim, por exemplo, esses dias que as pessoas poderiam ver como, tá deprê, tá triste, é só um dia assim de recolhimento, né, que a gente deve se permitir. O problema é quando aquilo dura, imagina todos os dias eu só querer ficar assim, né? Não, Então, exato. A gente tem os momentos, né? Assim como as árvores, é tudo tem seus momentos, você vê caem as folhas, depois começa. Então, assim, tem ciclos, a gente tem ciclos, a gente tem que respeitar, a gente tem que isso, a entender. gente Não, emoções que chegam, mas também eu ali, teve o dia assim, teve o dia down, teve o dia triste. Se permite viver as emoções, ficou com raiva, eu sempre ensino meus filhos, grita no travesseiro, só não destrói a casa e não bate no outro. tá, Então, né, mas vai ter raiva, óbvio que vai ter raiva que o outro pegou o brinquedo da mão, mas tem que aprender a lidar com isso, né? A gente tem tabus em lidar com as nossas emoções. exatamente. A gente tem que entender que nós somos seres vivos, que a emoção faz parte da gente, né? E que, assim, uma das nossas missões é justamente aprender a lidar com isso tudo. Não adianta negar. A negação não vai resolver. Concorda? Se eu nego a minha Sim, raiva, não, eu tenho que entender o porquê, eu tenho que trabalhar e tenho que fazer ela ir embora. Eu não vou simplesmente negar. A negação ela vai continuar ali. Quando vier de novo, de repente, vai até mais forte. Né? O meu claro, medo. Eu não posso negar um medo. Eu tenho que enfrentar esse meu medo e ir destruindo ele, né? E sim. desmontando ele. E aí ele acaba. Mas se eu Sim, negar, ele continua ali. De sim. repente, até cada vez vai ficando maior. Então é isso, assim. A É gente, isso. eu acho que o maior exemplo que a maior forma de educação que a gente dá para os nossos filhos é o exemplo. É a forma como a gente lida, como a gente, sabe? Elas sabem que de vez em quando eu tenho, né? Todo mundo não, né? Todas as mulheres têm TPM, né? Na Sim, TPM, assim, cara, de vez em quando eu fico muito mais irritada do que eu ficaria normalmente. Mas, assim, fazer o quê? É uma sim. coisa que acontece, é química do meu corpo, É, né? eu Vamos falo. é para o bem e Ter, para o mal que nós estamos nesse corpo físico, né? Tem a sim, química, que é a química de um corpo físico. total. Então, você vai sofrer consequências dela também. É, eu Então, falo para minhas alunas, TPM, tempo para meditar. Se é, recolhe, porque senão é nas pessoas mais próximas que a gente desconta. E não precisava, às vezes, ter falado aquilo pro marido, aquilo pra mãe, aquilo pra irmã, pra amigo, porque a gente não vai descontar no desconhecido. Geralmente aquilo a gente sublima, mas as pessoas que a gente mais tem intimidade, às vezes é que a gente acaba machucando numa TPM que vai passar em 1, 2 dias. Então se recolhe, né? Tempo para meditar, para não sangrar em cima daqueles que não te machucaram. exatamente. Mas a gente tem. Então, muitos hormônios. Mulher é igual a lua, né? Não tá todo dia cheio. Tá cada semana, eu acho isso muito incrível do nosso corpo. Cada semana a gente tá numa fase do ciclo. E isso altera a nossa disposição. Eu li esses dias um estudo mostrando, era um professor de musculação.
mostrando que mulheres têm 2 quinzenas pro treino, para ganho Uhum. de massa. E ali perto da TPM é onde a gente vai ganhar, pode pá, sabe? Agora eu não lembro se é assim ou é ao contrário, mas tem 2 quinzenas diferentes para mulher, para otimizar ganho de massa. Vê, isso virou objeto de estudo e comprovaram isso. Durante Então, o ciclo você perde 30% da sua força. uau. Durante o ciclo. Você perde força mesmo, assim. Então, assim, a semana seguinte ao ciclo é das melhores. As 2 seguintes. Ah, E era quando isso, é você isso mesmo. tá na TPM, é assim, a semana da TPM, a semana do ciclo, você não consegue contrair direito o abdômen, você às vezes se sente mal, tem cólica, tem tudo. E tá naquela coisa assim, meio de explodir, né? Assim, tá com Sim. aquela energia toda. Logo depois do ciclo é bom. Imagina, a energia para gerar uma vida. Olha a potência. Tava ali, tinha um óvulo esperando ser fecundado. E daí depois aquilo vai e descama. É muita potência, é uma potência que podia gerar uma vida. Então, É, assim, a gente menospreza, né? Eu vejo que as mulheres, a gente se incomoda muito. Esses dias eu tava refletindo com essa coisa do masculino, muitas pessoas ficam incomodadas, porque eu acho que a nossa sociedade está vibrando nisso. A mulher que tá bem resolvida com o masculino dela, com o feminino, ela não se incomoda muito com isso, assim, porque a gente está muito masculinizada no sentido de a gente querer estar igual o mês inteiro, igual o homem. E não é eu não faço assim. questão, não. Não, mas Eu tem muita acho gente que ótimo, eu adoro quer. ser mulher e eu sou muito bem resolvida com Eu o meu também. feminino e com o meu masculino dentro de mim. Isso. Então a gente não se incomoda com um monte de coisa que algumas pessoas hoje em dia assim se incomodam muito, sabe? Porque a gente tá bem resolvido. Eu sempre falo, algo te incomoda muito, é porque aquilo não tá bem resolvido em você, né? Então Exato. observa muito esse teu lado, assim, tô falando isso pra quem tá ouvindo, né? O que te incomoda, assim, na sociedade? Porque aquilo ali é algo que você tem que resolver em você. Nós somos microcosmos do macro. Então observa ali, seja você uma fonte de mudança. E eu acho que a gente está vendo esse lado do empoderamento da mulher muito pelo lado do masculino. A mulher que, uau, que ganha dinheiro, que trabalha, que é muito legal também, mas pela nossa realização do nosso Dharma, a nossa realização pessoal, mas que nós somos mulheres e o feminino é o acolher, é a fluidez, né? Não adianta o homem É a não vai intuição, arrumar a casa, inclusive. é a intuição, é assim, o jeito que a gente faz as coisas vai ter um toque diferente, né? E é isso que a gente tem que honrar. A gente não tem que querer ser igual aos homens. A gente tem que querer honrar a nossa feminilidade, se unir com outras mulheres para honrar esse feminino, né, que está Eu tão tô rindo aqui. adormecido na sociedade. Eu tô rindo aqui porque é uma coisa que eu sempre falo assim, queremos igualdade. Eu falei assim, olha, fale por você, eu não quero, não. Eu tô muito feliz com a diferença. São complementares. Olha lá, o leão e a leoa. Totalmente Claro, diferentes. A flor e a beija-flor. Olha lá, sim. assim, o cavalo marinho olha, eles são todos diferentes. Por que eu vou querer uma igualdade? Fale por você. Eu não Para por quero. você. Eu acho que eu entendo o papo, eu sou economista de formação, né? Eu acho que a gente pode falar em igualdade de oportunidades, né? Ali E entrar de no direito, cargo, porque nós de temos os direito, mesmos direitos. claro. Agora, não tente ser igual, porque vai perder É valores. diferente, É gente. diferente. E é lindo, e Você é pode muito gerar lindo. uma vida, o seu marido não pode, não é verdade? É, É, os corpos são diferentes, os hormônios são diferentes, é tudo absolutamente diferente. Como que você vai claro. querer uma igualdade? Assim, você pode querer os mesmos direitos, o mesmo respeito, Sim, você pode querer não, né? Nós temos que ter, né? Nós temos que ser respeitadas, sim, nós temos que poder ir e vir, nós temos isso tudo. Mas assim, ter as mesmas, ser como um homem, ter as mesmas, não quero, entendeu? Eu acho sim, legal um homem cavalheiro, sabe? Eu acho super sim. bacana aquele ritual de cortejar do masculino, que isso tem em todas as espécies. O Todos pavão os vai lá, pés. abre o rabo, fica lá com aquela cauda lá, com aquele negócio todo lá se mostrando Se para as filhas exibindo, e tal. né? Gente, por que que o macho da Sim, espécie humana não pode me cortejar? Quero sim. que protege, sim. Eu Quero tô que rindo.
Adriana, eu tô rindo porque anteontem, minha filha fez um playdate e veio uma amiguinha dela aqui. E chegou a amiguinha, o meu filho, ele não sabia o que fazer. Ele virava cambalhota, ele mostrava o caminhão dele, ele mostrava todas as habilidades É que ele isso! podia ter pra encantar a menina. Só que a menina tava rindo, imagina, uma menina mais velha que ele, né? Minha filha é 2 anos mais velha. E ele virava cambalhota, ele mostrou todas as habilidades dele em 5 minutos. E eu falei, gente, olha como é da natureza humana, É né? da natureza. Não, é assim, cara, diz pra ele fazer isso daqui a uns 18 anos, que aí ele vai conseguir, já vai fazer É, efeito, entendeu? Ele com ah, 20, não, ela com 18, ele demonstrando, ele com 18, todas ela com essas 20, habilidades. ou com 24, 26, ele pode mostrar todas as habilidades, vai fazer efeito, é porque ele tá meio precipitado, né? Nesse Não momento quer, não né? vai. É, É isso, mas eu acho assim, que mulheres com esse que querem exaltar o masculino, eu faço. Esses dias eu falei pra minha amiga, o meu marido foi colocar as nossas malas, a gente tava viajando, eu falei, meu marido é super forte, assim, ele tem quase 2 metros, ele ama musculação, ele é muito forte. Eu falei, deixa que ele coloque as malas. E ela acabou de divorciar, e ela falou assim, deixa, eu não preciso de homem pra nada. E ah, eu, daí, ah, não, vamos lá, continua a história continua. Daí ela pegou e colocou a mala ali. E eu não falei nada, porque deixa ela. Eu acho que realmente não precisa. Mas se ele é mais forte e a mala tava pesada, por que não? Entendeu? Daí tá bom. Daí ele colocou a mala ali, eu deixei e ela entrou no carro. Daí nisso, ela tava tentando ligar o ar-condicionado em vários botões, apertando do banco de trás. Era um carro alugado, né, da viagem. Ela tentando. Chegou um menino e apertou o botão certo. Ela olhou assim, uau, acabei de falar que eu não precisava de homem pra nada. E esse raciocínio, né, que é do masculino, é ali de olhar um raciocínio prático. E ela tentando, apertando um monte de botão, chegou um outro menino eu desconhecido sou pra ela. péssima com Plim. botão. Eu sou Eu falei, péssima. viu? Acho que foi um sinal do universo aí, ó. Não, eu sou péssima. Aí meu marido falou assim: não é possível que toda vez que você entra no carro você não saiba qual o botão, você está falando isso. Eu falei assim, mas eu não sei o botão. Olha, É. Mas e eles, cara, enfim, eles vão lá. é isso, tem noção de GPS, homem tem mais noção, né, de localização. Então, assim, tem coisas que a gente tem que honrar, que na união, inclusive pra gente, a união dos nossas polaridades, né, positivo, negativo, feminino e masculino, tá a expansão. Então, só pra refletir, senão a gente fica aqui falando, desviando de vários assuntos. É, Mas eu acho que é para as pessoas verem que o feminino aflorado, né, te conecta com a tua intuição e até para os homens também, né? Os como o homens homem tem que esse lado mais aflorado, intuitivo, ele tem um lado feminino mais assim. Assim, não é igual, por exemplo, o meu lado masculino é diferente do seu lado masculino. Ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor, né? Cada um tem uma porcentagem dentro de si do masculino e do feminino. Mas isso não quer dizer que você vá negar isso. E, obviamente, a porcentagem nossa do feminino é muito maior que a do masculino, e no homem vai ser maior a do masculino do que a do feminino. Não quer dizer que um não tem o outro. sim, Mas eu acho muito bacana esse ritual de cavalheirismo tudo, e é uma das coisas que me encanta, e eu acho que nenhuma mulher deveria abrir mão disso, porque tem tantas coisas que a gente abre mão e que às vezes são tão lindas na nossa vida por causa de preconceito, de querer provar alguma coisa para os outros. Eu acho que a gente sim, tem que viver mais as nossas verdades, sabe? E com seguir o que a gente certeza, sente, sem, sim, sem querer seguir padrão e sem querer provar nada para ninguém. A gente tem que perfeito. ser a gente mesmo, acho que é isso, assim. Que lindo! Eu acho que com essa mensagem a gente encerra o nosso papo hoje. Tô louca para te encontrar no festival. Ah, eu Vai ser também. linda, a tua aula vai ser logo no início. Eu tô colocando as aulas mais hours, assim, pro começo do dia e final do dia, aulas, assim, mais teóricas, né? Ou aulas mais Sim, leves, aulas mais introspectivas, porque tem gente que faz 5 aulas no dia. A eu pessoa não sei como é acredito. que chega lá no domingo. Tem os, os freaks yogis. Então, assim, Eu estou bem curiosa para conhecer os outros professores também, tem alguns que eu não conheço.
E vou experimentar e tô louca para te conhecer, né, Também. pessoalmente, pra gente trocar mais figurinha e trocar uma energia ao vivo, né? Ah, Tenho certeza que maravilhosa. vai ser incrível. É incrível esse poder da internet, assim, de conectar as pessoas. É muito, muito, muito lindo. É uma ferramenta da nova era, assim, de a gente não ter mais os limites, né? Mas ao É, mesmo tempo nada substitui o presencial. As pessoas estão pedindo muito para ter o festival online. Eu falei, gente, compra passagem agora, compra com antecedência, vai no festival presencial, porque online não é a mesma coisa. Você não sabe o que é uma sala com mais de 100 yogis vibrando um om, por exemplo, que chega a tremer as paredes. É algo assim de a gente pensa até na possibilidade de ter algumas aulas com transmissão ao vivo. A gente vai olhar, porque a gente durante a pandemia teve um festival online. Pô, as pessoas agradeceram aham, muito, foi maravilhoso, mas não é a mesma coisa. Eu fiquei super triste de estar tendo o festival online. Eu tava morrendo de saudade dessa troca, de abraçar. Eu dou tanto abraço no festival que eu é. fico sem dormir. Eu fico pilhada no final do festival. Eu lembro que um dia eu dormi, eu pensei que eu ia chegar em casa morta, exausta, domingo, assim, né? No final do festival, pô, tô trabalhando lá desde sexta. Eu tava pilhada de tanto prana, de tanta troca de energia, de tanta coisa boa que a gente recebe ali no festival. Eu tava adrenalizada, assim, sabe? É algo que só estando lá pra sentir o que que é esse festival, vai amar. Ah, com certeza, assim. Energia é tudo, né? E lá vai ser uma concentração de energias positivas, do bem, de todo mundo querendo agregar, né? Então, Isso, tem como não essa é a sair vibe. com essa potência, né, Isso toda aí. de vibração Bom, energética. Adri, Poxa, mas, maravilhosa. olha, muito Obrigada. obrigada. Ó, falamos junto. Muito obrigada pela oportunidade, por ter me chamado. Superou, assim, eu já achava que ia ser uma conversa incrível, mas ela fluiu. A gente achou que não fosse nem ter tanto. Falou assim, não, de repente, uns 40 minutos, a gente já tem, eu tô achando que tem Já tá mais. 68. Bom, mas foi o máximo que as pessoas, né, se motivem, que essa mensagem, assim, do teu milagre, né, com as tuas filhas, é, acalme o coração de muita gente que talvez está querendo algo e, e vai chegar, né? Algum momento, Vai. se não for para chegar, é porque é assim que tinha que ser. A gente tem que aprender a confiar. Ou a E gente, é como tu falou, e dar o nosso melhor. A gente dá o nosso exato. melhor, a gente Se tenta o que você a dá o gente seu melhor pode. a cada dia, pronto, você tá tranquilo com você mesmo. E as pessoas, às vezes, quando estão indo num caminho e dá errado uma vez, dá errado outra, você tem fé de que as coisas vão dar certo, mas muitas vezes o dar certo não é naquele caminho que você tá. Você vê, eu me separei, casei de novo, e aí eu tive as 2 meninas, eu fiquei grávida com 1 mês. Então, às vezes você tá no caminho errado, e é por isso que não tá dando certo. É, linda mensagem. Amei, já tenho o título desse podcast aqui. Que bom. Bom, um beijo, que a tua Um semana beijo seja abençoada, um lindo dia e até novembro. pra nós, um beijo, um lindo dia aí, tudo de bom com essa sua família maravilhosa. E namastê. Namastê. Um beijo.